E agora a gente vai falar de um assunto que é preocupante, que é a participação, né, das mulheres no mercado de trabalho. Entre tantos reflexos negativos que a pandemia do coronavírus trouxe, um deles tem a ver com o trabalho de mulheres. De acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a participação delas no mercado de trabalho, olha só, é a menor em 30 anos. Para fazer uma reflexão sobre essa triste estatística, nós convidamos a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional aqui de Santa Catarina, Adriana Machado Tomé. Adriana, muito obrigada por estar conosco ao vivo aqui para todo o oeste de Santa Catarina. E eu queria começar, né, fazendo essa reflexão contigo, que daí o número caiu tanto que hoje tem mais mulheres fora do mercado de trabalho do que trabalhando, né? Deu 46% de mulheres empregadas, então, né, das que estão ativas aí. Eu queria te perguntar, quando eu falo triste, né, uma triste realidade, não sei se você concorda também, para a gente poder expandir um pouquinho esses números. Muito boa tarde. Oi, boa tarde, Fabiana, e a todos os telespectadores aí. Muito obrigada, né, primeiramente aí pelo convite. Com certeza, né, que a gente concorda aí com você, né, até porque a mulher no mercado de trabalho, né, é extremamente importante, e a gente olhar para esses números, né, essa queda tão grande, realmente nos deixa bastante impactado, né, com certeza. Eu queria que a gente podemos fazer uns recortes sobre esses números, né? Um deles que, segundo essa pesquisa do IPEA, é que um dos motivos seria que as mulheres trabalham em funções ou em setores mais afetados que não tem como fazer o trabalho remoto, né? Por exemplo, eventos, né? Outras áreas que não tem como fazer esse trabalho remoto e acabaram ficando sem empregos. Tem algum outro dado que chamou a tua atenção também para compartilhar com a gente? Sim, Fabiana, eu vejo que um aspecto que afetou bastante, que teve um impacto grande, né, para as mulheres, foi a questão das escolas fechadas, né, além desse aspecto aí do segmento de serviços, né, que muitas mulheres atuam, né, a hotelaria, beleza, restaurantes, né, eventos. A gente percebe que a questão das escolas afetou diretamente, porque acaba que as mulheres não conseguem, né, encontrar pessoas e local para deixar os seus filhos. Então, isso acabou prejudicando bastante, né, a gente percebe aí no mercado de trabalho, para que as mulheres consigam estar, né, no seu local e realmente efetivar a sua atividade. Então, esse aspecto dos filhos, né, de não ter onde deixá-los, né, em função das escolas, das creches, a gente percebe que afetou bastante. Adriana, você que trabalha diretamente com a área de recursos humanos, eu não sei se você tem algum exemplo um bom exemplo de alguma empresa que conseguiu adequar isso, porque a gente sabe que é difícil. A gente, nos grupos de WhatsApp, né, eu também tenho criança em idade escolar, e a gente vê que pais reclamando que a professora está dando aula, mas também está cuidando do filho em casa, né, e aí falta um pouquinho de empatia também. Eu não sei se tu tens algum bom exemplo de alguma empresa, a gente não precisa nem citar nomes, mas algum setor, né, que a empresa conseguiu adequar e fazer com que essa mãe trabalhasse de casa e cuidasse dos filhos ao mesmo tempo? Oi, Fabiana, não sei se está me ouvindo, falhou um pouco a conexão para mim. Estou te ouvindo, está demorando um pouquinho, mas estou te ouvindo. Vê se tu consegues me ouvir agora, por favor. Eu acho que agora travou de vez, Eu não estou te ouvindo mais, aí eu não sei se tu estás me ouvindo. Ela não está me ouvindo. Vamos ver, vamos continuar falando um pouquinho aqui para ver se a Adriana nos ouve. É uma pena, né? A gente depende da internet. Mas é um assunto muito interessante, né? Mas para a gente saber um pouquinho dessa realidade, e a gente pode conversar depois, continuar essa conversa com a Adriana, de repente hoje ou daqui a pouco, um outro dia que a gente tiver essa internet mais resolvida, ou talvez eu grave com ela. Se você tem alguma pergunta, também já pode participar. E aí depois eu faço essa pergunta para a Adriana ali, que é representante do Recursos Humanos aqui em Santa Catarina, para a gente falar dessa pesquisa do IPEA, né? Que fala que as mulheres em 30 anos nunca estiveram tão fora do mercado de trabalho, né? Que acaba sendo uma triste realidade. Eu pedi para ela um bom exemplo de alguma empresa, né, que acabou entendendo isso e fazendo com que a mulher trabalhe em casa e cuide dos filhos nesse momento, que não pode deixar com os avós por conta do distanciamento social, e também não tem como deixar na escola, não tem na creche, né, principalmente aqueles os mais pequenininhos, né? Então você pode participar com a gente aqui também, que a gente vai retomar esse assunto. 98405-2073. Será que a gente consegue voltar com a entrevista? A Adri está me ouvindo agora?
Eu estava te Oi, estou te ouvindo, Eu estava te sim. perguntando se tens algum bom exemplo, eu não sei se chegou a ouvir a minha ideia ali de falar um pouquinho de algum bom exemplo de algum setor Sim. ou empresa que conseguiu, né, que a mulher trabalhasse de casa mesmo cuidando dos filhos. Sim, o que a gente percebe, assim, Fabiana, como muitos segmentos também está no home office, né? Eu vejo que esse foi um aspecto também que atrapalhou bastante aí a questão das mulheres em algumas atividades que não permite o home office, mas aquelas atividades que existe o home office, eu percebo uma prática bastante positiva, né? Posso dar até exemplo de onde eu trabalho, em cooperativa de crédito, onde foi dada essa oportunidade para a possibilidade da mulher estar em home office. Isso facilitou muito, né, para que ela consiga atender o filho e consiga trabalhar ao mesmo tempo, né? Então eu vejo que uma das alternativas foi o trabalho remoto, que ajudou as mulheres a continuar no seu trabalho, né? No segmento que eu atuo, né, como gestora de pessoas, nós não fizemos nenhum desligamento em função disso, né? E outro aspecto que a gente também percebeu, que isso não afetou a produtividade, né? Pelo contrário, assim, as pessoas continuaram produtivas, né? E falando especificamente das mulheres, mesmo tendo essa dificuldade, né, de ter que cuidar do filho, acompanhar a escola, teve bastante flexibilidade e, como você falou, esse exercício da empatia mesmo, né, tanto da empresa como um todo, como dos próprios gestores, né, que eu vejo que o papel da liderança aí é bastante importante nesse processo. Então, eu vejo, sim, vários cases, né, de organizações que estão trabalhando em home office e que possibilitaram, né, com que a mulher continuasse aí, né, no seu trabalho, atuando em casa e podendo cuidar dos filhos. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou. Será que vai ser possível recuperar esses números, né? Vocês veem alguma boa notícia a curto, médio ou ainda a longo prazo para recuperar esses postos de trabalho? E aí eu aproveito essa pergunta também para já perguntar se isso vai forçar uma mudança também, né? Nessa relação de trabalho, principalmente nas mulheres, que é o nosso tema de hoje aqui, para, né, se vai mudar alguma coisa, se vai continuar trabalhando mais de casa, se vai haver alguma mudança no mercado de trabalho em relação às mulheres. Eu acredito que, né, essa retomada, né, e o impacto aí para mexer nesse percentual, eu acredito que é de médio a longo prazo. Eu não vejo isso numa perspectiva de tão curto prazo, né? Mas eu acredito, né, a gente já percebe aí que já está acontecendo, né, uma retomada na economia, mas eu ainda vejo dentro de uma perspectiva de médio a longo prazo, né, para que esses segmentos, né, de serviços consigam realmente a retomar e reiniciar nessas essas contratações. E nesse aspecto que tu trouxe das mudanças, né, a gente percebe que com certeza as relações de trabalho já mudaram, né, e vai ter, eu acredito muito que vai ter mudanças aí com a retomada, principalmente nesse aspecto de home office, de teletrabalho. Então eu vejo que as organizações agora estão se estruturando e também tendo uma outra visão, né, dessa nova modalidade de trabalho. Eu acredito que a gente já quebrou, desculpa, muitos paradigmas nesse aspecto. Então eu vejo que principalmente esse modelo, né, de teletrabalho e home office vai continuar nas organizações e agora com políticas estruturadas. E aí eu vejo essa uma possibilidade muito boa, né, para as mulheres, né, porque acaba ajudando nesse equilíbrio, né, da vida pessoal, profissional, família, né? Eu vejo que afeta bastante e contribui, né? Sem considerar também que a gente percebe em algumas pesquisas relacionadas a esse tema de home office, as pessoas trazendo muito mais essa questão da qualidade de vida também, por estar mais próxima com a família, né? Ter mais relação no dia a dia com a família. Então, esse eu vejo que é um ponto bem positivo aí que eu acredito, né, que vai acontecer, que já está acontecendo essa mudança. Tem uma telespectadora que falou aqui de uma situação até difícil, né, complicada, que é a discriminação, preconceito, já acontece há algum tempo, que ela está citando aqui que sempre pergunta primeiro se tem quantos filhos, se tem quem cuide dos filhos, se tem creche para cuidar, isso já na entrevista de emprego, que é o que dificulta bastante, né? Isso acontece ainda, né, Adriana? Sim, com certeza. Eu vejo que neste momento, né, que a gente ainda está aí com esse processo aí da pandemia, em função,
né, como eu falei anteriormente, de não ter as creches, de não ter as escolas, realmente essa pergunta é bastante recorrente, né, e claro, nos deixa, vamos dizer assim, um pouco, não sei se seria, né, a palavra certa, tristes ou chateados com a situação, mas acaba com certeza impactando na recolocação da mulher no mercado de trabalho, justamente, né, por muitas vezes ela não ter onde deixar os filhos, né? Infelizmente isso a gente percebe que continua acontecendo. E pior é que essa pergunta é feita só para as mulheres, né? Esse que é o maior problema ainda. Eu queria te fazer uma pergunta, como representante da ABRH Santa Catarina, se dentro dessas vagas que foram mantidas já houve também alguma mudança, né? A gente fala muito em reinvenção desde o começo da pandemia, né? É preciso se reinventar, é preciso se reinventar. Vocês já observaram esse movimento dentro dessas que se mantiveram no mercado? Olha, eu acredito que sim, tá? Eu acho que existe já, né, um movimento aí nesse aspecto, né, de estar olhando o mercado aí de uma forma mais ampla. E eu também percebo que em alguns segmentos existe também essa preocupação da valorização da mulher. A gente ainda sofre muito, né? Vamos dizer assim, já é um histórico aí cultural, né, dessa discriminação. E como você falou, ainda continuamos dando a responsabilidade para as mulheres na questão dos filhos, mas eu vejo alguns avanços, sabe, nas organizações no aspecto de até dos benefícios, olhando mais para os dois gêneros, né? Os processos de recrutamento e seleção, mesmo que ainda exista, né, essa pergunta, né, de se tem filhos ou não, mas eu vejo já mais abertura, né, de ter um espaço aí olhando de uma forma menos discriminatória, né? Eu sinto que existe um movimento aí em algumas organizações que tem uma estrutura, às vezes até de gestão de pessoas melhor, com uma visão também mais de pessoas, né? E eu acredito que a pandemia também trouxe, sabe, esse aspecto das pessoas, esse cuidado com as pessoas, esse exercício da empatia, da flexibilidade. Eu vejo que são pontos que hoje esse momento de pandemia acabou fazendo com que as empresas refletissem um pouco mais nesse aspecto. Tá certo, Adriana. Muito obrigada pela participação conosco. É bom a gente sempre olhar esse lado um pouquinho melhor, o lado mais positivo, acreditando que as pessoas vão ser um pouco mais empáticas, um pouco mais humanas. Até uma próxima, então, Adriana. Bom trabalho. Muito obrigada. Boa tarde.